Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa terceira atividade do segundo trimestre. Acompanhe todos os passos que eu vou tentar detalhar da melhor maneira possível e caso tenha alguma dúvida, faça o questionamento na plataforma Google Sala de Aula. Essa correção é uma forma de dar a devolutiva para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante essa devolutiva, porque ao fazer o acerto, vocês vão estar aprendendo o conteúdo, ok? Então, espero que vocês gostem aí dessa nossa nova correção. Vamos à correção do nosso primeiro problema. Vamos começar a nossa correção. Acompanhe comigo o problema de número 1. O físico Roosevelt, ao fazer um experimento no vácuo, encontrou um padrão que se traduzia nos ensaios pela equação, está aqui a equação, no intervalo, muita atenção no intervalo, 0 e 2π. Para continuar os experimentos, ele precisa descobrir os valores dos arcos em radianos que x pode assumir. Então, que arcos são esses? Dentro, claro, deste intervalo. Então, eu vou pegar o quê? Vou fazer aquela equação da mesma forma que vocês resolveriam uma equação do primeiro grau. Até porque o expoente aqui de x ou do seno de x é 1. Então, nós temos aí uma equação do primeiro grau, ok? Então, vamos começar aqui. Raiz quadrada de 3 vezes seno de x menos 1,5 é igual a 0. O que separa um termo de outro? É o sinal de menos ou o sinal de mais. Então, eu tenho esse termo, que é 1,5, e tenho este termo, que é raiz de 3 vezes o seno de x, ok? Então, eu vou separar porque eles não são semelhantes. Eles não têm as mesmas variáveis, até porque 1,5 nem variável tem acompanhando ele. Então, nós teremos aqui raiz quadrada de 3 vezes seno de x. Isso é igual a menos 1,5, passa para o outro lado, 1,5 positivo, mais 0 continua 1,5 porque 0 é neutro aí na adição. Como este daqui multiplica seno de x, então seno de x é igual a quem? 1,5 dividido por raiz de 3. Só que do jeito que ele está aqui, fica meio complicado de estar se trabalhando. Então a gente vai fazer uma manipulação algébrica para tentar aí chegar a um valor que nos ajude. Inclusive, essa manipulação é chamada em matemática de racionalização. O que nós vamos fazer? Deixar o denominador racional, colocar um número racional além de baixo, de tal forma que eu não altere o meu valor em questão. Eu vou pegar isso daqui e multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, se eu estou multiplicando isso por 1, continua o mesmo valor. E por que eu escolhi raiz de 3 sobre raiz de 3? Eu poderia escolher qualquer outros números que também dá 1. 10 décimos, 1000 milésimos, 1,5 sobre 1,5, não importa o valor que eu escolha, desde que os dois sejam iguais. Isso vai dar 1, não altera o resultado. Eu escolhi estes justamente por quê? Porque ao multiplicar essa parte de baixo, veja o que acontece. Os índices são iguais. Então, raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a gente coloca dentro do mesmo radical, porque os índices são os mesmos. Mas raiz quadrada de 9 é um valor exato. Então, nós temos o quê? Que seno de x é igual a 1,5 raiz de 3, aqui tem uma multiplicação entre eles, e esse vezes esse dá raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é
3, ok? Mas ainda o resultado não está muito bonito, não. Eu vou tentar modificar isso para facilitar, né, a nossa vida. Aí agora eu vou multiplicar esses dois pelo mesmo procedimento aqui. Ó. Eu vou multiplicar esse daqui por 2 sobre 2. Porque 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então não vai alterar o resultado final. Então eu posso dizer que seno de x é igual a 1,5 vezes 2 dá 3, raiz de 3 sobre 3 vezes 2, 6. Bom, ainda não está do jeito que eu quero, que é o jeito que eu preciso para resolver o problema. Então nós podemos fazer outro procedimento aí em matemática, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo, só que é o processo inverso. Ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. A gente chama em matemática esse procedimento de simplificação. Então vou pegar este daqui e vou dividir por 3 e esse também por 3. Então eu posso concluir que seno de x é 3 dividido por 3, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então a gente sabe que o seno de x, que é o seno do arco, ou dos arcos que eu estou procurando, dá raiz de 3 sobre 2. E aí nós temos que ver lá naquela tabela dos ângulos notáveis qual é o ângulo que tem este seno aqui. Então, só retornar a nossa tabela lá. Então, eu vou colocar já aqui a circunferência trigonométrica, porque ela vai nos ajudar a resolver o problema. Aí eu vou dividir aqui os 4 quadrantes, certo? Quadrante 1, 2, 3 e 4. E aí vou colocar aqui uns ângulos que nos favoreçam a localização dos demais. Aqui vocês sabem que tem 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 graus. E aí, olhando lá na tabela, vocês vão ver que o ângulo que tem esse seno é o ângulo de 60 graus, lá no primeiro quadrante. Inclusive, esse é um processo que é chamado de redução ao primeiro quadrante. Então, eu sei que o ângulo que está aqui tem esse seno e um desses ângulos pode ser o de 60 graus, porque nós temos aqui que esses valores, esse valor aqui é o seno daquele ângulo e de alguns outros que é congruente a ele. Então vamos ver agora a congruência desse ângulo com os demais para a gente ter uma noção do que a gente precisa. Então no segundo quadrante eu tenho aqui um ângulo que é congruente a 60, basta você ver a distância até 180 ou a distância até 90, que tem que ser essas mesmas distâncias que estão no primeiro quadrante, porque nós temos aí uma simetria. Então de 60 até 0, que é esse eixo aqui da horizontal, eu tenho 60 graus. Então deste para 180 tem que ter 60 graus também. Então 180 menos 60, isso vai me dar 120 graus. Mas tem um ângulo congruente aqui e tem outro ângulo congruente aqui também. 180 mais 60, 240. E aqui nós temos 360 graus menos 60, que eu vou passar para cá porque a distância aqui é 60, nós teremos 300 graus. Então, um desses ângulos tem que ser, porque o intervalo é de 0 a 2π, ou seja, 0 a 360 graus. Então, começando de 0 e chegando a 360 graus, eu tenho este ângulo, então pode ser este, pode ser este, né, que eles são congruentes, ou este. Então, essas são as 4 possibilidades. Mas dá para a gente descartar mais possibilidades. Por quê? Porque agora a gente vai ver os sinais para o seno. Para o seno, vocês viram o quê? Que nesse quadrante os valores são positivos, neste também é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Como esses dois aqui de baixo são negativos, então a gente já descarta eles. Por quê? Porque o seno do ângulo que eu estou procurando é positivo.
Então só sobra quem? 60 e 120. Então posso dizer que x é igual a 60 graus ou x também pode ser igual a 120 graus. Essas são nossas respostas. Mas ele ainda está querendo o quê? Em radianos. Então eu posso dizer ainda que x pode ser igual a π sobre 3. Por quê? Porque 180 dividido por 3 é igual a 60. Ou, né, x pode ser quem? Fazendo a representação aqui, de 60 para chegar a 120, só multiplicar 2, né? Então você tem 2π sobre 3. Como ele quer em radianos, é isso daqui, né, que vocês vão achar lá na alternativa. Então, a alternativa que tem esses dois valores é a alternativa que vocês devem marcar, que são os valores dos arcos que solucionam essa equação porque está neste intervalo. Se não determinasse o intervalo, a gente teria que estender. Mas como tem um intervalo restrito, os dois positivos que podem ser a resposta da equação, porque aqui deu positivo, são esses que a gente acabou de mostrar. Então está demonstrado e provado que as únicas soluções dentro deste intervalo é π sobre 3 e 2π sobre 3, respondido aí a número 1. Muito simples, né? Vamos à nossa correção do segundo problema. Agora, acompanhe comigo a solução do segundo problema. O músico Jeremias percebeu que, ao escrever a partitura de uma música que estava compondo, a melodia tinha um padrão que podia ser expresso pela equação. Então, essa equação era o padrão da melodia da música do Jeremias. No conjunto dos números reais, então não especifica intervalo, tem que estar no conjunto dos números reais. Na realidade tem um intervalo, mas esse intervalo é infinito. Ele precisa resolver essa equação no conjunto dos números reais para a sua canção ficar bem harmônica, que aí ele consegue, né, seguir aí, corretamente, né, os intervalos que a música dele vai variar. Até porque músicas são ondas sonoras, então ela segue o padrão, né, do seno ou do cosseno. Então, qual é a solução que ele teria que encontrar para essa equação? Então basta resolver a equação, que é o que ele está pedindo. Então vamos repetir aqui, ó, raiz de 3 cosseno de x mais raiz de 3 é igual a 0 e a gente vai tentar resolver. Aqui está multiplicando. O mais separa os termos. Então vamos separar esses termos porque eles não são semelhantes. Aqui eu tenho cosseno de x, aqui eu não tenho cosseno de x. Então nós podemos ver que raiz de 3 cosseno de x é igual a menos raiz de 3. Passa para o outro lado o negativo. Como aqui é uma multiplicação, cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre quem? Raiz de 3. A gente vê que cosseno de x é igual a quem? Menos dividido para mais, menos. Raiz de 3 dividido para raiz de 3, eu tenho 1. Ok? Então eu estou buscando um ângulo que o cosseno dele seja menos 1. E aí eu vou voltar novamente ao círculo trigonométrico, que é lá que eu vou conseguir descobrir a resposta que eu estou buscando. Então eu vou desenhar aqui do lado o círculo trigonométrico. É só uma representação, né? Divido em 4 quadrantes e vou fazer a localização ali dos ângulos que me favoreçam. Então aqui eu tenho 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus e aqui eu tenho 270 graus. Inclusive aqui é um número inteiro, né? Então nós podemos pegar aquela última colocação que eu coloquei, que é o quê? Colocar o círculo trigonométrico em um plano cartesiano e a gente vê as coordenadas destes pontos.
porque o seno e o cosseno desses ângulos aí, ou é 0, ou é 1, ou é menos 1, ou é 1 positivo. Ok? Então vamos ver aqui. Qual é a localização desse ponto aqui no plano cartesiano? Para x eu tenho 1, né? Para y nós temos 0. Para esse aqui eu tenho 0 e 1. Para esse aqui nós temos menos 1 e 0. E para esse final aqui nós temos 0 e menos 1. Aqui nós temos o cosseno. Cosseno é o eixo das abscissas, então é o valor de x. Então o valor de x sempre é o primeiro. Então nós temos o cosseno de 0 é 1, mas aqui deu menos 1. O cosseno aqui de 90 é 0, não me serve. O cosseno de 180 é menos 1. Então a gente já descobriu o que nós estávamos buscando. O cosseno de 180, que é menos 1, ok? Então pode ser que x inicialmente é igual a 180 graus, que equivale a π. Mas, como ele quer que essa solução no conjunto dos números reais e não da intervalo, eu sei que se eu partir de 0 e chegar aqui a 180, que é π, eu tenho uma solução. Se a partir daqui, começando do 180, eu der 360 graus aqui, uma volta inteira, eu vou parar novamente nesse ponto. Ok? Na segunda volta. Mais 360, para no mesmo ponto. Mais 360, para no mesmo ponto. E assim sucessivamente. Então nós temos infinitos ângulos ou arcos que têm o mesmo cosseno. Então depende, né, de quantas voltas eu vou dar. Então eu posso dar infinitas voltas. Então tem infinitas soluções. E aí é só escrever isso de forma que eu abranja todos esses valores no conjunto dos números reais. Então vamos escrever a nossa solução. Então quem vai ser a solução? X tem que pertencer aos reais, porque ele quer no conjunto dos números reais. Tá ok. Aí agora nós vamos colocar as restrições. X é igual a π, que ele tem que ser π, só que partindo de π, que é 180, a cada 360 graus, eu vou ter um novo ângulo em outras voltas que tem o mesmo cosseno. Então, mais 360. Ok? Então, mais 2π. Mas ainda, não tem como eu falar que é uma, duas ou três voltas. Então, eu vou falar que é k voltas. Então, nós temos 2k vezes π. Ou 2π vezes k. Então, é 2π, que é uma volta inteira, vezes k voltas, que pode ser uma, duas, três, quatro, infinitas voltas para chegar ao mesmo ponto. Então, a partir do momento que eu somo a infinitas voltas para parar no mesmo ponto, então estou incluindo todos os ângulos possíveis, que inclusive poderia ser negativo, né? Porque esse k tem que ser inteiro, que é a complementação da nossa resposta. Então, eu vou colocar aqui, né, com, certo? K pertencente a quem? Aos inteiros. Então, a gente fecha a nossa resposta. Então, K tem que ser um número inteiro, porque ele pode ir, né, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, aqui também pode ser negativo, dá uma volta, né, em sentido horário. Ou até zero, porque zero seria o próprio 180 graus. Então, se eu coloco o zero aqui, 2 vezes π, 2π vezes 0 dá 0, só sobrou quem? 180. E aí, a partir do momento que eu acrescento 360, mais 360, mais 360, eu vou achando os outros ângulos que têm o mesmo cosseno. Então, respondido aí, é só vocês procurarem lá nas alternativas, aqui tem essa solução, ok? Bem simples, né? Vamos à correção do nosso terceiro problema. Acompanhe comigo a correção do terceiro problema.
Giraldo é um aluno muito esforçado em matemática, sempre buscando novos desafios. Então, ele pediu para o seu professor uma equação desafiadora. O professor, vendo o seu interesse, pediu ele para resolver a equação tangente ao quadrado de x no intervalo 0 graus e 360 graus. Então já deu um intervalo que diferente da 2 que não tinha intervalo. Quais são os resultados que Giraldo deveria encontrar para resolver o problema desafiador? Então vamos lá. Eu vou repetir a nossa equação, que é tangente ao quadrado de x igual a tangente de x. Só lembrando desse detalhe aqui, ó, tradicionalmente se coloca o expoente no nome ou na abreviação do nome da razão trigonométrica para indicar que quem está sendo elevado ao quadrado é a razão trigonométrica e não o ângulo x. Se o ângulo x estiver ao quadrado, aí o 2 estaria aqui em cima do x. Então, quem está sendo elevado ao quadrado é a tangente deste ângulo e não o ângulo em si. Para resolver esse problema, eu vou usar um método chamado em matemática, que é o método da substituição, porque é complicado trabalhar com tangente de x. Então eu vou dizer o quê? Como eu não conheço a tangente de x, eu vou dizer que a tangente de x é y. Como é um número desconhecido, eu posso representar por uma incógnita ou variável. Então, onde tiver tangente de x, eu vou substituir por y. Então nós teremos aqui y ao quadrado, porque a tangente de x está sendo elevada ao quadrado, e isso é igual a quem? É igual a y. Logo, nós temos uma equação de segundo grau. Vamos reorganizar para facilitar a resolução. Então, y ao quadrado menos y, passando aqui y para o lado esquerdo. Então, nós temos uma equação do segundo grau, que tem o coeficiente a, o coeficiente b, mas não tem o coeficiente c. No caso, aí, o coeficiente c seria 0. Poderia utilizar a fórmula resolutiva para resolver essa equação, que no Brasil é conhecida como equação de Bhaskara, que não é a mesma coisa em outros países. Muda aí o nome, né, por causa, né, da cultura da matemática aqui em nosso país. Eu vou usar a fatoração para resolver este problema. O que seria fatoração? É você pegar um número e transformar ele em uma multiplicação. Eu vou pegar essa expressão, que é um número, e vou transformar isso em uma multiplicação. Como repete y nos dois termos, então eu vou colocar y vezes quem que vai dar y ao quadrado? Y vezes y que dá y ao quadrado. Menos y vezes quem que dá y? Y vezes 1. E isso vai me dar 0. Qual é a vantagem de fazer isso? Se eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação dá 0, alguém tem que ser 0. Porque quando eu estou multiplicando, para dar 0, tem que ter um número 0 envolvido nessa multiplicação, porque senão não dá 0. Se eu colocar dois números inteiros ou dois números racionais, que os dois não sejam 0, isso não vai dar 0 nunca. Então, para que isso dê 0, alguém tem que ser 0. Ou até os dois números da multiplicação podem ser 0, porque não altera o resultado final. Então, eu posso já concluir que y é 0. Um dos valores de y é 0. Porque 0 vezes qualquer número que seja aqui vai dar 0. Então, já tem uma das raízes da equação de segundo grau. Agora, nós vamos à segunda, usando o mesmo procedimento. O que está dentro do parênteses é algum número. Esse número pode ser 0, porque 0 vezes qualquer número que tem aqui vai dar 0, não altera o resultado da nossa igualdade. A igualdade continua sendo verdadeira. Então, posso concluir que y menos 1 também pode ser 0. Passando o menos 1 para o lado direito, então concluo que y também pode ser 1. Então, tenho dois valores para y. E aí agora, né, nós vamos continuar do lado de cá. Como eu tenho que tangente de x é y, então posso ter duas possibilidades. Tangente de x pode ser 0 ou tangente de x pode ser
1, 0 e 1, porque tangente de x é o valor de y. E aí eu vou lá para o círculo trigonométrico para a gente tentar resolver esse problema. Então aqui eu vou colocar ângulos, né, estratégicos, 0, 90, 180 graus e 270 graus. Como nós temos 0 e 1, então vamos ver a nossa coordenada ou não, né? Na realidade, como é a tangente, nem há necessidade de se ver a coordenada, ok? Até porque, como eu mostrei lá na aula, o eixo das tangentes tangencia, né? Tangencia o nosso círculo trigonométrico neste ponto aqui, ó. Então, gente, nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui. Então, a nossa tangente está localizada ali naquele ponto, ou nesse daqui, né? Se eu colocasse uma linha vertical também desse lado. Então, é só você ver aí esses dois ângulos que você vai ter essa noção aí, ok? Igual aqui o 0. Quem é o seno de 0? Vamos colocar só esses dois pontos que já dá para resolver o problema. A coordenada aqui é 1 e 0. E aqui a coordenada é menos 1 e 0. Como a tangente é o seno dividido pelo cosseno, eu tenho 0 dividido por 1, 0. E aqui nós temos 0 dividido por menos 1, também dá 0. Então eu concluo que tangente de 0 é 0 e tangente de 180 é 0. E inclusive está o quê? Nesse intervalo. Se eu der uma volta inteira, 0, quando eu chegar novamente nesse ponto, eu também tenho 360 graus. Então a gente já descobriu aí na realidade 3 ângulos. Porque a tangente de 0 é 0, a tangente de 180 é 0 e a tangente de 360 também é 0. Então nós temos esses dois como resposta, certo? E temos esse daqui. Mas a tangente não é só 0. Para resolver essa equação, a tangente também pode ser 1. Então tem que ver onde a tangente é 1. E aí nós vamos voltar lá à tabela trigonométrica, nos ângulos notáveis, e nós vamos ver que o ângulo que tem a tangente igual a 1 é quem? 45 graus. Mas aí eu tenho que ver a congruência desse ângulo em todos os quadrantes aqui, para me saber, né, qual poderia ser, né, a nossa resposta. De 180, tirando aqui 45, nós temos quem? 135 graus. Aqui nós teremos quem? Vamos indicar aqui com a setinha. 180 mais 45, 225 graus. Vendo a simetria. E aqui nós temos 360 menos 45. Aqui nós teríamos quem? 315 graus. Mas para a tangente, esse quadrante é positivo, esse é negativo, positivo e negativo. Como aqui o 1 é positivo, então nós temos 45 e 225 graus, que também vão ser respostas para a nossa equação, porque a tangente também pode ser 1, e a tangente que tem 1 aí neste intervalo são esses dois ângulos. Então vamos escrever a nossa solução. Então a solução é quem? Vou colocar todos os ângulos possíveis. Então nós temos 0 grau, temos 180 graus, temos 225 graus, temos mais quem? 45 graus, e nós temos quem? 360 graus. Okay? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Esses três, esse final aqui, a tangente é 0, e esses dois aqui do meio, a tangente é 1. Então todos satisfazem a nossa equação. A ordem, né, como é um conjunto, não faz diferença nenhuma. 360 poderia estar no início, né, ou 0 no final. Como é conjunto, a ordem aí não importa. Isso não é uma sequência, ok? Então, só você olhar a alternativa que tem
todos esses ângulos e aí você vai achar a resposta correta. Bem simples, né? Não é tão complicado assim, só você seguir os detalhes e levando todas as considerações possíveis para não deixar nada de fora, ok? Respondido aí a nossa questão de número 3, vamos ao nosso quarto e último problema. Agora, vamos finalizar a nossa correção com o problema de número 4. Acompanhe comigo. O argumento da equação trigonométrica seno de 2x menos π sobre 6 igual a 1 pertence ao intervalo 0 e 2π. Qual é o conjunto solução dessa equação? Então, vou reescrever a equação aqui para a gente trabalhar com ela. Seno de 2x menos π sobre 6, e isso é igual a 1. Vou chamar a atenção para um detalhe muito importante. Tudo que está dentro do parênteses é um ângulo, porque eu tenho seno de tudo que está dentro do parênteses e isso dá 1. Então, isso tudo aqui é um ângulo. E esse ângulo, o seno dele dá 1. Então, já dá para a gente ir diretamente ao círculo trigonométrico para tentar ver que ângulo é este. Então, vou desenhar aqui do lado o círculo trigonométrico. Vou dividir aqui, como a gente está habituado a fazer, em 4 quadrantes. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico é unitário. Então, aqui nós temos 0 graus, aqui nós temos 90 graus, 180 graus, aqui embaixo 270 graus. Colocando as coordenadas destes pontos, já que o círculo trigonométrico tem raio unitário, a coordenada desse ponto é 1 e 0, desse ponto é 0 e 1, desse ponto aqui é menos 1 e 0, e desse ponto é 0 e menos 1. E aí nós temos que ver quem é que tem o seno igual a 1. O seno, como é o eixo dos y, são os valores que estão em y. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0, aqui é menos 1. O único que tem 1 para a coordenada y é quem? É esse aqui de cima. 90 graus. Temos mais? Temos. Se eu partir desse daqui, desse ponto, e girar 360 graus, eu paro novamente nesse ponto. Mas quando eu chegar novamente a esse ponto, 90 mais 360, isso vai dar 450. Nós vamos estar acima do intervalo. Então, o único valor naquele intervalo que o seno é 1 é 90 graus. Então, posso dizer que tudo isso daqui, ó, vou colocar melhorzinho aqui, ó, é 90 graus. Por quê? Porque o seno de 90 graus é igual a 1. Então, tudo isso daqui é 90 graus. Então, nós temos 2x menos π sobre 6 é igual a 90 graus. Mas nós temos aqui unidades diferentes. Então, a gente tem que aí, tentar deixar nas mesmas unidades. Ou deixo tudo em radiano, ou deixo tudo em graus. Eu vou deixar tudo em radianos porque as alternativas que eles nos dão lá está em radianos. Então, nós teremos que 2x menos π sobre 6 é igual a 90 graus. 90 graus é quem? π sobre 2. Então, vamos separar aí os termos, né, semelhantes. Então, nós teremos 2x é igual a quem? Passando esse para lá positivo, eu tenho π sobre 6 positivo, mais, porque se já está desse lado, continua positivo, π sobre 2. E aí eu vou continuar aqui. Temos que deixar o denominador igual, então vou multiplicar esse por 3 e esse daqui também por 3. Então posso dizer que 2x é igual a π sobre 6 mais 3π sobre 6. Então 2x é igual a quem? 1 mais 3 dá 4, né? Então 4π, repete o denominador, sobre 6. E aí nós podemos aqui, né, colocar um aqui que não altere em nada e fazer aqui a multiplicação dos meios pelos
extremos. E aí a gente vai continuar, né? 4π vezes 1, 4π. E 2x vezes 6 vai dar 12x é igual a 4π. Como x multiplica 12, x é igual a quem? 4π sobre 12. Aí eu vou simplificar aqui por 4. E aí a gente vai concluir que x é igual a quem? 4 dividido por 4, 1. Então aqui em cima eu só tenho o π. E 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. E aí a gente consegue, né, concluir que x tem que ser π sobre 3 ou, né, 60 graus aí como resposta se vocês tivessem usado isso em graus. Respondido aí o nosso problema de número 4 e é o nosso último problema. Ok? Muito simples, né? Gostaria aí de agradecer a todos pela participação nessa correção e só lembrando aqui para vocês que essa é uma devolutiva que eu faço para vocês, não é a única, mas é uma das devolutivas que eu faço para vocês e eu espero de vocês o feedback, ou seja, né, façam a correção, acertem o que vocês não conseguiram fazer ou o que vocês conseguiram fazer, talvez aqui seria uma outra solução para vocês aprimorarem a resolução de vocês das equações trigonométricas. Então é sempre interessante vocês fazerem a correção dos exercícios. E se caso, mesmo com essa devolutiva, vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para fazer perguntas ou tirar dúvidas lá nos comentários particulares do Google Sala de Aula, que eu estarei à disposição. Às vezes eu não respondo na hora porque tem muitas demandas para mim estar fazendo, mas sempre que possível eu estou respondendo a todos os alunos, ok? Mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, e até a nossa próxima correção.